Olá, sejam bem-vindos ao 5º quilómetro desta maratona espiritual. Vamos já no 5º dia, é isso mesmo. Estamos entusiasmados, estamos encorajados. Não vamos desistir, vamos persistir, vamos resistir e vamos vencer juntos, certamente. Este é o 5º quilómetro de uma maratona de 40 sábados, 40 semanas. E este é o desafio lançado não somente a ti, mas também a mim. Eu estou entusiasmado e quero concluir a minha primeira maratona. Não sei se no teu caso será a primeira ou a primeira de muitas, mas se assim é, graças a Deus por isso. Olha, hoje o tema do nosso quilómetro é falar sobre a vida sob o olhar de Deus. O foco vai estar na omnisciência de Deus, na omnipresença de Deus e na providência de Deus sobre o nosso viver diário. É que muitos vivem como se Deus fosse um espectador distante ou até ausente. Mas a Escritura revela um Criador cujos olhos estão atentamente focados em cada detalhe da sua criação. Como bíblicos que somos, pois é aqui que nós encontramos o alimento espiritual para a nossa maratona, rejeitamos o judaísmo, que defende a ideia de um Deus que criou e depois marimbou-se e abandonou a criação. Não. Nós abraçamos o Deus que intervém e que avalia. Então, olha, eu quero te chamar para um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 e seguintes. Não vamos ler todos os versículos, apenas contextualizar. O apóstolo Paulo estava no Areópago de Atenas e eles interrogavam-no, queriam-no ouvir acerca da boa nova, da nova doutrina que ele trazia. Eles queriam saber por curiosidade apenas, mas não importa. O importante é anunciar o Evangelho, a boa nova. Então, o apóstolo Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito o seguinte: ao Deus desconhecido. Pois esse, que vocês adorais sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas ou dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, se somos, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhadas pela arte e pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo estava a falar aqui de quem? Do Senhor Jesus.
Este é o varão destinado pelo Pai para julgar no último dia, quer os vivos, quer os mortos, os justos e os injustos. Portanto, vemos que o nosso Deus é um Deus que intervém na história, que se preocupa com a sua criação e com as suas criaturas. Deus observa a tua vida para ver se és fiel aos seus propósitos. Portanto, a vida na Terra é como um teste, é também uma mordomia. Sabes o que isso significa? Mordomia é a forma como nós gerimos, administramos os bens que nos são confiados. Neste caso, é da forma como gerimos o nosso tempo, como gerimos os nossos dons, como gerimos os nossos bens. E essa forma como gerimos revela o teu e o meu caráter e determina a nossa recompensa eterna. Olha, leiamos aqui um trecho das Escrituras que se encontra em 2ª de Crônicas, capítulos 16, versículos 7 a 10, onde um rei é repreendido. E diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra aquele profeta, e o lançou no cárcere, na prisão, e o prendeu no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disto, daquilo que ele dissera. Na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns do povo. Nós, perante a revelação deste Deus maravilhoso, podemos ter duas atitudes: humilhar-nos e submeter-nos, reverenciá-lo, ou então revoltar-nos contra este Deus e virar-lhe costas e viver à nossa maneira. Mas isso não é viver vidas com propósito. E nós estamos aqui para quê? Para conhecer e saber como viver vidas com propósito. Então vamos fazer aqui um teste, o teste da fidelidade. Deus usa as situações do dia a dia para testar o teu caráter. Pois a Bíblia diz que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então a Bíblia aconselha-nos a ser fiel no pouco, pois sobre o muito Deus te colocará. Então concluímos que pequenas provas aqui preparam-te para grandes propósitos. Em segundo lugar, vamos ver que nada está oculto ao nosso Deus. E por isso, qual deve ser a nossa atitude? De temor e reverência. Não ter medo, mas reverência. Então, aquele que teme a Deus compreende que não existe uma vida privada, isolada, escondida, diante do Altíssimo. Pois Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esta verdade traz temor, traz reverência, mas também traz conforto ao justo, porque aquele que é justo não tem por que temer a Deus. Agora, se é ímpio, se é injusto, então teme a Deus, porque o seu juízo, a sua justiça virá sobre ti. Agora, em terceiro lugar,
entendamos a vida como um empréstimo. Nós não somos donos da nossa vida. Ela nos foi concedida por um período de tempo. O que fazemos dela? Então, nada do que tens é realmente teu. Muitas vezes nós dizemos a minha vida, o meu carro, a minha casa, e o meu isto, o meu aquilo, como se fôssemos dono de alguma coisa. Mas, de facto, a vida que nós temos é a vida que Deus nos deu. A saúde que nós temos é a saúde que Deus nos dá. A não ser que tu a estragues com as tuas atitudes impensadas. Mas voltemos então ao que estávamos a falar. Nada do que tens é realmente teu. És apenas um administrador. O tal mordomia, o tal mordomo. Um dia, conforme nos diz Romanos, capítulo 14, versículo 12, darás conta da tua mordomia. Então vemos que o propósito não deve ser acumular bens aqui e para ti, mas honrar o dono de tudo. Nós, em vez de dizer a minha casa, deveríamos dizer a casa que Deus me deu. Em vez de dizer os meus dons, os meus talentos, deveríamos dizer os dons, os talentos que Deus me deu. Então, em vez de pôr o nosso eu sempre em primeiro lugar, devíamos destornar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba e colocar no trono a Cristo, o Senhor. Quero deixar-te aqui uma pergunta para meditares. Se soubesses que Deus está a filmar a tua vida, cada reação às dificuldades que tu enfrentas, como é que o teu comportamento mudaria? Deixa-me ser sincero contigo. Eu fico envergonhado só de pensar naquele dia em que a minha vida passará diante deste Deus grande e poderoso. O que me vale é eu ter Jesus na minha vida. E isso é também o que te vale a ti. Deixa-me fazer uma história. De facto, imagina que nós tínhamos que nos sentar numa sala, ao lado de Deus, diante de um ecrã, e que Deus diria: agora vais ver a tua vida aqui, neste ecrã. Tu te envergonharias ou tu ficavas contente, alegre daquilo que ias ver? Eu certamente me envergonharia. Mas agora existe uma realidade muito importante que precisas conhecer. É que nesta vida tu tens a oportunidade de entregares essa vida que te envergonha, que nos envergonha, entregá-la a Cristo. E diz a Bíblia que Cristo crava essa vida velha na cruz. E ali ela é sepultada e ela é enterrada com Cristo. Assim que quando Cristo ressuscita, aquele que crê em Cristo ressuscita também com Ele como uma nova criatura para uma nova vida. Assim, nessa sala em que estaríamos eu e tu, juntamente com Deus, para ver o filme da nossa vida, o filme que passaria ali já não é mais a minha vida, mas é a vida que eu tenho em Cristo Jesus. E essa sim, eu não me envergonho. Eu tenho prazer na vida que Cristo me dá. Eu tenho honra, tenho alegria de servir a este Deus maravilhoso que se revelou a mim através das páginas deste livro. Por isso, eu já fiz a troca. Já fiz a troca da minha vida pela vida de Cristo. E isto é também um convite para ti, não é? Para que entregues a tua vida velha a Cristo e recebas a vida nova que há em Cristo Jesus. Então não te esqueças, Deus vê-nos, Ele está em toda a parte. Há um salmo na Bíblia que fala disto de uma forma clara. É o Salmo
139. É um desafio para nós lermos este salmo e vamos fazê-lo juntos, porque é importantíssimo. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! E como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino eu os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de facto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Vê como a presença de Deus é inevitável e intencional na tua rotina. Chegados aqui, é o momento para refletirmos. Quero fazer-te duas perguntas de reflexão. A primeira é: se Deus pedisse hoje um relatório da gestão que tens feito da tua vida, estarias orgulhoso ou envergonhado? Segunda pergunta: consegues ver as tuas lutas atuais como testes enviados por um Deus amoroso para fortalecer o teu caráter? Jesus Cristo foi um mordomo perfeito. Ele deu a sua vida para pagar a dívida de todas as nossas falhas e má gestão espiritual. Hoje, Ele convida-te a deixares de viver para ti mesmo e entrares no seu reino, onde recebes uma nova visão e um novo propósito. Aleluia! Por isso, esta é a pergunta mais importante para ti neste momento. Queres entregar a gestão da tua alma àquele que deu a sua vida por ti?
Então, se sim, se o queres fazer de livre vontade, espontaneamente, com sinceridade e com fé, faz comigo esta oração de entrega ao Senhor Jesus. Senhor Deus e bendito Pai, confesso que vivi como se fosse dono da minha própria vida. E por isso eu peço perdão pela minha má gestão e egoísmo, e soberba, e orgulho, e vaidade. Senhor Jesus, entra no meu coração e assume o comando, o controle. Assenta-te no trono da minha vida e ajuda-me a ver o mundo e as minhas lutas através dos teus olhos. Quero ser um servo fiel e dedicado ao teu reino. Eu te confesso como o único Senhor da minha vida e te aceito como suficiente Salvador. Faz de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Então, graças a Deus, se fizestes esta oração de entrega ao Senhor Jesus, agora pertences-lhe. Bem-vindo à família de Deus. Agora este deve ser o teu alimento diário. Ok? A Bíblia Sagrada. Medita nela diariamente, fala a Deus através da oração e junta-te com outras pessoas que têm esta mesma fé e este propósito, para que possas e possamos todos viver vidas com propósito. Então, que o Senhor nos possa abençoar e nos ajudar a fazer o próximo quilómetro. Então, até ao próximo sábado, se Deus permitir.